Fala galera, belezinha? Tudo em paz? Espero que vocês estejam bem. Hoje o versículo do dia se encontra em Salmos, capítulo 40, versículo 1 e 2. Ele diz o seguinte: Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me em um local seguro. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale conosco através da Sua palavra e nos ajude a entender o que o Senhor está dizendo e a botar a Tua palavra em prática também em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Bom, minha gente, não sei vocês, mas eu, pelo menos em partes, com o tempo, fui desenvolvendo uma característica que foi, como diz, desafiada com essa palavra hoje. Porque assim, né, por várias decisões que eu tomei durante a vida, eu, ultimamente tenho, né, colhido várias coisas que eu não necessariamente sonhei em colher. Então, por mais que eu soubesse, né, que eu saiba que Deus é amor e que, tipo assim, Deus vai nos abençoar, entre outros, eu sempre, tipo assim, tava lidando com as consequências, né, das minhas decisões, ações. Então eu meio que lia, né, versículos como esses, né, depois de ter toda a minha esperança no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro, principalmente essa parte, e ouviu o meu grito de socorro. Tipo assim, eu focava muito na questão de que, assim, Jesus seguiu o Espírito Santo e foi levado ao deserto, para ser tentado. Jesus seguiu, né, exatamente o que Deus queria que ele seguisse e ainda assim morreu. Então, tipo assim, é quase que uma... por um lado, eu acho que posso chamar de quase que uma fé sombria. Por um outro lado, eu acho válido ter uma maturidade na fé. Saber que só porque eu sou cristão não quer dizer que tudo vai dar certo, sabe? Só porque eu sou cristão não quer dizer que eu não vou passar por problemas. Eu acho que isso daí requer uma maturidade. Tipo assim, muitas pessoas eu acho que quando se tornam cristãos acham que agora, tipo assim, não terão mais problemas, né? Eu tenho essa impressão que, tipo assim, nossa, mas eu me tornei cristão e agora parece que eu tenho mais problemas do que antes, entre outros. E aí, obviamente, não obviamente, mas assim, com o tempo, né, eu percebi que não, obviamente, pra mim já tá óbvio, né, mas então, com o tempo, os problemas às vezes é até mais, às vezes é a mesma coisa, só que, ah, mas eu acho que assim, a questão é que eu tava muito focado nessa de, tipo assim, você obviamente deve e pode pedir muitas coisas pra Deus, mas prepare-se porque Deus pode falar não. E eu quase que me condicionei a receber nãos de Deus, sabe? Porque, como eu falei, tipo assim, como eu, né, tomei algumas decisões que não foram tão boas, né, tenho tido que lidar com muitas consequências que eu obviamente não gostaria de passar, mas ainda assim passo. Então meio que eu recebi o não na vertente de, tipo, putz, não queria estar passando por isso, mas vou passar, né? E, e aí minha natureza, vamos dizer assim, né, assim que eu li esse versículo, eu já estava preparado para falar isso, sabe? Tipo assim, é, não só contar, né, isso, mas tipo assim, mencionar que só porque a gente, né, tipo assim, eu deposita a esperança em Deus, não quer dizer que ele vai fazer o que a gente espera. Só porque, né, a gente ora, não quer dizer que Deus vai falar assim. E eu ia falar uma coisa nessa vertente. Mas, à medida que eu fui orando, lendo e tal, eu achei que talvez, né, Deus, né, esteja falando para eu não focar nessa questão, porque de fato às vezes é um sim, e de fato às vezes Deus vai nos livrar da morte, né? Não foi o caso de Jesus, né? Tipo assim, Jesus seguiu a vontade de Deus e ainda assim morreu, mas tenho certeza que houveram pessoas que, tipo assim, sei lá, tinham, sei lá, sua morte decretada por algum rei, Sadraque, Mesaque e Abednego, por exemplo, né, que são aqueles três cristãos que foram condenados à morte,
né, fornalha e foram salvos. Tem Daniel na cova dos leões. Então, assim, eu acho que com o tempo, como eu tava lidando, tenho lidado tanto com, né, as consequências das minhas decisões, eu meio que endureci meu coração em partes, sempre nessa vibe de, tipo assim, Jesus seguiu e ainda assim ele morreu, sabe? Então, por mais que eu faça, né, a partir de agora a vontade de Deus, eu vou lidar com as minhas consequências, e é um fato, tipo assim, né, se eu planto maçã, eu não vou colher abacaxi. Mas o que eu quero dizer é que, assim, eu acho que com o tempo eu esqueci, não esqueci é uma palavra que talvez não adequada, mas assim, eu já quase esperava o não, sabe? Tipo, tem pessoas que falam, né? Muitas pregações o pessoal fala, já vem esperando, né, milagres de Deus, tal. E eu vinha já, tipo assim, não é que eu não ia esperando milagres de Deus, sim, eu acho que eu não ia esperando milagres de Deus, mas não é que eu não acreditava que Deus ia fazer, sabe? Que Deus poderia fazer. Mas eu não tenho dúvidas que Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas a questão é que, assim, talvez Deus não possa mentir, né? Acho que, tipo assim, ele entra em vertentes aleatórias, mas não sei se é o caso. Tá. Mas, assim, Deus pode, né, reverter muitas situações, tal, por mais que tenha tomado decisões X, ele pode reverter. Mas eu, tipo assim, eu sempre ia muito nessa, tipo assim, vou lidar com as consequências do que eu fiz e ponto, e, tipo assim, sem muitas expectativas de, tipo, né, bênçãos e milagres extraordinários, por mais que eu tenha vivido muitos deles, né. Mas eu acho que essa palavra hoje vem, pelo menos pra mim, me lembrar que às vezes Deus faz milagres, né. Eu já sabia, obviamente, mas, que nem eu falei, eu tava muito focado nessa parte de você vai, tipo assim, plantar, você vai colher o que você plantar, e Jesus serviu a Deus perfeitamente e ainda assim morreu, foi crucificado. E, tipo assim, eu não sei se eu consigo, né, tô conseguindo transmitir o que eu tô querendo dizer, mas basicamente é isso, né. E com essa palavra, vou até ler mais uma vez, sei lá, foi uma coisa bem confortadora até, sabe? Uma coisa bem, tipo assim, mano, eu ainda faço milagre, sabe? Eu ainda cuido, né? Não que, né, tipo assim, de outras formas não seria cuidar, mas eu ainda dou sim pra pedidos, sabe? Eu ainda faço coisas que você pede, sabe? E, sei lá, algo nessa vertente. Vou ler mais uma vez, talvez a partir disso eu fale mais alguma coisa, mas é basicamente isso, o que eu, né, tinha preparado para falar. Então, mais uma vez, Salmos 40, versículo 1 e 2 diz: Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me em um local seguro. É isso, assim, eu acredito que é importante que nós tenhamos a ciência de que nem sempre Deus vai falar sim para nossas orações, né? Jesus falou, se possível for, afaste, não lembro as palavras exatas, mas se possível for, afasta de mim esse cálice. Ele recebeu um não, sabe? Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel receberam um sim, né? E, tipo assim, Jesus, quem melhor do que Jesus pra, né, ser o exemplo de perfeição? Ninguém melhor que Jesus. Então, assim, mesmo que nós façamos tudo certinho, o que é bem improvável, bem difícil de acontecer, mas mesmo que isso venha a acontecer, ainda assim Deus pode, né, nos colocar em situações que nós não queiramos, né? Então eu acho importante a gente ter essa maturidade, né, que é o que eu tava trazendo comigo, mas eu acho que também é muito importante a gente não deixar isso endurecer nosso coração, sabe? Porque eu acho que eu tava beirando isso, sabe? Eu já tava meio que com essa predisposição de eu vou pedir, mas não vou ter a expectativa de que Deus vai fazer, sabe? Por um lado, que nem eu falei, eu acho importante, né? Porque, assim, se você chega sempre muito afobado e, tipo assim, quero isso, e Deus fala não, eu né, tenho essa percepção de que, né, pelo menos a impressão, de que muitas pessoas acabam se afastando de Deus. Porque, tipo assim, pô, eu tô pedindo e Deus não tá me dando, né?
Mas assim, Deus não tem que te dar necessariamente nada, sabe? Ele pode te dar, mas uma coisa que eu sempre tento fazer é pedir ao final das minhas orações que acima de tudo seja feita a vontade de Deus. Então, por mais que eu queira muito alguma coisa, que se Deus não quiser, que isso não aconteça. Então eu acho importante, né? Acho que são três fases, né? A primeira fase é, tipo assim, acreditar que Deus existe, acreditar que Ele pode responder nossas orações e orar. Então pedir, né? E eu acho que é meio que, de fato, meio que uma maturidade, assim, né? No começo, Deus, eu acho que tenho a impressão que Deus faz mais, né? Dá mais sim do que não, porque, tipo assim, Ele quer mostrar, não sei, né? Sempre, né? Mas, assim, acho que parte, né, desse caminho é mostrar que Ele tem o poder, que Ele pode fazer, entre outros. Mas aí com o tempo a gente começa a ouvir alguns nãos, né? Ou pelo menos foi assim que aconteceu comigo, assim que tem acontecido. E eu acho que combinado também com as minhas decisões, não necessariamente 100% acertadas, sempre. Então, né, só porque eu gostaria de ser livrado de X, não quer dizer que serei. E aí é importante, né, que nós, né, amadureçamos e saibamos aceitar um não de Deus e ainda assim nos manter. Acho importante que nós continuemos, né, nos mantendo fiéis para com Deus, né? E não, Deus não me deu o que eu queria, então vou embora, sabe? É meio clichê de, tipo assim, na fase de namoro, essas coisas, né? Tipo, quero namorar e Deus não me dá uma namorada, Deus não me... Tipo assim, essas coisas nessa vibe, assim, sabe? Tem muita coisa nessa vibe, né? E tipo assim, é meio que uma coisa conhecida no meio cristão de que, tipo assim, sei lá, né? Pessoas deixam de ser cristãos porque Deus, né, não deu um namorado, um marido, ou XYZ. Acho que, né, a gente tem que fazer a nossa parte. E dois, independente, mesmo que nós façamos a nossa parte, se não der certo, sabe? Tipo assim, que entra naquele lá, se Deus fizer, Deus é Deus, se Deus não fizer, Deus continua sendo Deus, né? Então, se a gente tá pedindo uma coisa que é acima de tudo, né? Acima do que nós estamos pedindo, que o nosso pedido maior seja a vontade de Deus. Que isso daí já seria a segunda fase. Mas que a gente não deixe, que nós não venhamos a deixar essa maturidade, entre aspas, mais real também, né? Endurecer nosso coração, né? Que a gente não deixe de acreditar que Deus ainda pode, né? Vir e nos surpreender, sabe? E nos dar um super presente que vai deixar a gente de cara, assim, né? E eu estou acreditando, né? Que Deus vai me dar esse super presente e que, né? Vou, né? Ficar maravilhado, entre outros. Ainda não recebi o super presente, Senhor Jesus. Papai, no caso, filhão, o filhinho, não sei, está pronto, só mandar. Mas é isso, né, gente? Eu acho que é importante, né, que nós venhamos a evoluir enquanto cristãos. E como Paulo fala, né, não só ficar tomando leitinho, mas também uma coisa que foi mencionada até, né, no culto agora de domingo lá na igreja é, tipo assim, cristãos que já têm um tempo de caminhada correm o risco de se tornarem orgulhosos, né? Eu não sei se... Não acredito que eu estava entrando na vertente orgulhosa da coisa, mas eu estava entrando na vertente sombria / pessimista da coisa, né? Que é tipo assim... se Jesus morreu, mesmo tendo pedido, né, que se fosse o caso, que ele não morresse, eu também vou lidar com coisas difíceis, tal. Não vou receber sims quando eu pedir, né? Mas, então, que a gente não venha deixar que maturidade e muito menos orgulho venha, né, a dominar o nosso coração, nossa mente, e que a gente venha, né, a cada dia experimentar a Deus de uma forma nova, de acordo com a vontade dele, né? Porque sim, ele pode, né, nos dizer um sim, pode nos dizer um não, mas eu acho que uma coisa que foi dito até num estudo bíblico que a gente faz de sábado, que foi, se tiver uma regra para oração, que a gente deve pedir que o Espírito Santo nos direcione, né? E aí, a partir daí a gente vai fazendo o que ele nos direcionar.
Mas eu esqueci o que eu ia dizer exatamente com isso. Mas eu acho que é basicamente isso, né? Que a gente venha a ter uma vida direcionada por Deus. Gente, já vai dar 15 minutos e é o máximo de tempo que dá pra fazer vídeo aqui no Instagram. Então, por hora é isso. Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia e até a próxima. Valeu, a paz do Senhor, amados.